Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e seguindo nossos estudos sobre tabela periódica, hoje vamos ver estrutura da matéria. No vídeo anterior, você acompanhou como uma tabela periódica ela está organizada. Um átomo de cloro, o exemplo que ele é representado por uma letra, no caso aqui a gente está pegando o cloro, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então, o que é número atômico? Os átomos de um mesmo elemento químico, ele representa a mesma carga nuclear, ou seja, o mesmo número de próton com carga positiva de um átomo, ele é denominado pelo número atômico que é representado pela letra Z. O Rutherford fala que um átomo ele possui nêutrons e o número de elétrons com carga positiva igual ao número de prótons do seu núcleo. Então, o Z, ele é igual ao P, que é igual ao E. A gente tem uma igualdade. Quando, assim, tem alguma alteração, o átomo, ele perde ou ele ganha elétrons em sua eletrosfera, ele vai se tornar um íon. Um exemplo disso, a eletricidade é a energia elétrica. Ela chega à nossa casa através de fios, que é a movimentação dessas partículas negativas dos elétrons que circulam dentro dos fios condutores. No caso, os fios são de cobre, que são excelentes condutores. Lembra da aula passada? Metais condutores. A gente viu anteriormente, essa massa desse átomo, ele depende muito do número de prótons. Já que Z é uma igualdade entre prótons e elétron, a massa de um átomo vai ser o Z mais os nêutrons presentes no núcleo atômico. No núcleo de um átomo estão os prótons e os nêutrons, girando em torno desse núcleo, que está os elétrons, e esses são os três componentes do átomo, que é chamado de partículas subatômicas. Um átomo, assim, em seu estado fundamental, ele é eletricamente neutro, pois ele apresenta o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, que é a carga positiva e negativa. O que são os prótons? Os prótons, ele é uma partícula fundamental da estrutura atômica e ele apresenta essa carga positiva aqui mais um, juntamente com os nêutrons, e eles pertencem aqui ao núcleo atômico. Existe uma exceção, o hidrogênio, porque o núcleo é formado por um único próton. Átomos que têm o mesmo número atômico e diferente número de massa, ele é chamado de isótopo. Os isóbaros é que, quando você vai lá e observa na tabela periódica, que ele vai ter o mesmo número de massa, mas ele se difere pelo número de prótons e nêutrons. Ele é diferente. O isótono, ele tem o mesmo número de nêutrons e é diferente número de prótons. Então, para se calcular a quantidade de nêutron de um átomo, subtrair o número da massa menos o número atômico. E assim você vai calcular o nêutron. Você precisa para saber se ele é um isóbaro ou um isótono. Se o elétron é uma partícula subatômica de carga negativa, e esses elétrons giram em torno das órbitas específicas desses níveis energéticos que têm valores definidos, sempre que um elétron mudar de órbita, um pacote de energia vai ser emitido ou absorvido. Um próton, na presença de um outro próton, ele sempre vai se repelir. O mesmo acontece com os elétrons, mas entre um próton e um elétron existe uma força de atração. Por isso que ele puxa aqui para o centro. Então, dessa maneira, atribui-se ao próton e ao elétron propriedade física denominada carga elétrica. Isso daqui é a base dos conhecimentos para evoluir para a mecânica quântica. E esses pacotes de energia são chamados de quanto, o que eles gastam quando aqui, o elétron ele se excita, quando ele muda de uma camada para outra. Quando ele volta para sua camada, ele vai estar liberando energia.